Oi, gente, meu nome é João Vitor. Eu vou dar matéria de biologia para vocês, junto com a Johanna e com a Alice. E a maioria das matérias que eu peguei são matérias de biologia 1, mas no final eu vou dar algumas matérias de biologia 2 para vocês também. E então é isso, gente. Olha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, sempre pode entrar em contato com a gente aqui na plataforma mesmo. É só deixar as perguntas, as dúvidas aqui, ou mandar por e-mail, enfim. Mas não deixe nenhuma dúvida passar. E é isso, vamos começar a aula. Então, nossa primeira aula vai ser uma aula de introdução, como vocês podem ver aí pelo título, e a gente vai falar sobre os seres vivos, mais especificamente sobre o que eles são formados. Então, vamos começar. Bom, e para dar início a essa nossa aula de introdução, eu coloquei essa pergunta: o que a biologia estuda? E que é uma pergunta básica, né, para começar uma matéria. E o que eu coloquei? Estuda todos os seres vivos e organismos, desde a sua origem, crescimento, fisiologia, que é a questão do funcionamento mesmo do corpo dos seres vivos. Por exemplo, nessa matéria estão incluídos sistemas, como por exemplo o sistema endócrino, o sistema nervoso, enfim, tudo relacionado ao funcionamento do organismo. Também estuda morfologia, que já é a questão física mesmo, a forma dos seres vivos, e suas relações com outros seres vivos e com o ambiente. E outra coisa, uma pergunta que eu acho que todo professor de biologia ou qualquer profissional relacionado a essa área recebe é pessoas perguntando o que é vida. E eu acho que essa é uma pergunta que não vai ser respondida tão cedo ou nunca, porque é uma coisa muito abstrata ainda. A gente não consegue definir o que é vida, mas uma coisa que a gente pode fazer é definir o que é um ser vivo. E foi exatamente isso que eu coloquei agora. Não sabemos o que é vida, mas podemos definir o que é um ser vivo. E o que é um ser vivo? Ser vivo é tudo que vai ter essas características que eu vou citar agora. Tudo isso. E a primeira dessas características é célula. Todo ser vivo, obrigatoriamente, tem que ter célula. E aí sempre surgem as outras perguntas. Ah, e o vírus? Gente, então, já vou dizendo que essa é uma coisa que nunca vai ser perguntada para vocês em uma prova, se vírus é ou não é um ser vivo. Porque isso é uma coisa até hoje em discussão pela ciência. Porque vírus não tem célula, então ele não seria enquadrado nos seres vivos, né? Porém, ele tem outras características que eu vou citar aqui e vírus possui. Vírus possuem as características, então deveriam ser incluídos. Mas ainda não são, a gente não pode considerar vírus um ser vivo, porque ainda é em discussão pela ciência. Mas, voltando, quando a gente fala em célula, a gente pode puxar alguns assuntos. E o primeiro é que existem células procariontes e células eucariontes. A gente vai ver isso na próxima aula, que vai ser uma aula de citologia, né? Mas, para deixar claro aqui, as células procariontes são células que representam basicamente as bactérias, que são células mais simples, que o material genético fica espalhado por dentro da célula. Já as células eucariontes são células mais complexas, porque o material genético delas, do que está dentro do núcleo, né, fica envolvido por uma membrana chamada carioteca. Ou seja, ele está lá definidinho dentro da célula, ele não fica espalhado. Essa é só uma das diferenças, a presença dessa membrana chamada carioteca. Mas tem outras também que a gente vai ver na próxima aula. E outra coisa que a gente pode dizer quando a gente fala de célula são a existência de seres vivos unicelulares e pluricelulares. E isso é meio que autoexplicativo, né? Seres vivos unicelulares são os que possuem uma célula e seres vivos pluricelulares são os que possuem várias células. A próxima característica que todo ser vivo tem que ter é material genético próprio. E o que seria material genético? Material genético é o lugar, a região onde você armazena as suas informações genéticas. Ou seja, tudo que você está armazenado lá. Então, anota isso aí. Estou indo rápido porque para tentar deixar a aula menor, porque está bem densa essa aula. A próxima coisa que todo ser vivo tem que ter é metabolismo próprio. E o que é metabolismo? Metabolismo são as suas reações do seu corpo. E entre essas reações, a gente pode dizer reações de anabolismo e reações de catabolismo. Anabolismo seriam suas reações de formação, como por exemplo a fotossíntese que eu vou dizer aí, né? São as suas reações que na química a gente chama de síntese, que é a formação.
E por que a fotossíntese é um exemplo? Porque os vegetais, né, que é um exemplo de seres vivos que fazem fotossíntese, eles pegam moléculas simples do solo, que estão no solo, e transformam através da fotossíntese em uma molécula complexa que é a glicose. Inclusive, esse é o objetivo da fotossíntese, produzir o açúcar, que é a glicose, que é uma molécula grande e complexa, né, que é um carboidrato. E o catabolismo já são as suas reações de degradação, suas reações de quebra. E como exemplo, a gente pode citar a respiração celular. Por que respiração celular? Porque já ao contrário da fotossíntese, a gente pega a molécula de glicose, que é uma molécula grande e complexa, e degrada ela em moléculas menores, com o objetivo de gerar energia para a gente, né? Que fica na forma de ATP, que também a gente vai ver em outras aulas. E o que seria o metabolismo? O metabolismo seu seria a soma das suas reações de anabolismo com as suas reações de catabolismo. Então anota isso aí também. Metabolismo é a soma das suas reações de síntese com as suas reações de degradação. É isso. Próxima coisa que todo ser vivo tem que ter é reação, a capacidade de reagir. E quando a gente fala disso, a gente pode citar o conceito de irritabilidade, que pode sim cair no seu vestibular. E o que seria irritabilidade? Irritabilidade é exatamente isso. É a sua capacidade de responder a estímulos. Como, por exemplo, a sua pupila, que ela se contrai quando o ambiente é um ambiente muito luminoso, por exemplo. Sua pupila contrai, fecha, no intuito de proteção mesmo do seu olho. Já em ambientes com pouca luminosidade, a pupila tende a dilatar, porque ela quer que entre mais luz e você enxergue melhor no ambiente. Mas esse não é o único exemplo. A gente pode citar até o nosso próprio reflexo de movimento, enfim, ou as plantas estarem sempre direcionadas para a luz do sol. Próxima coisa é a nutrição. Todo ser vivo tem que se nutrir, né? Obviamente, para sobreviver. E a gente pode falar da existência de 3 seres vivos, assim, né? Da classificação, que são seres vivos autotróficos, heterotróficos e mixotróficos. Autotróficos, como todo mundo diz, né, aquele ser vivo que produz o próprio alimento. Mas fica mais bonito e certo até falar que são seres vivos que produzem a sua própria matéria orgânica. Eles têm essa capacidade, que, por exemplo, são os vegetais, né? Os vegetais ou algas também, algumas algas. E os heterotróficos, eles já não têm essa capacidade dos autotróficos de produzir a sua própria matéria orgânica. Ou seja, eles precisam obter essa matéria orgânica, ou seja, tudo que eles precisam, de outros seres vivos. Então, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir sobreviver. Já os seres vivos mixotróficos é como se fosse a mistura dos dois. Eles são tanto autotróficos como heterotróficos. A gente pode citar, nesse caso, uma espécie de alga chamada algas euglenófitas. Elas, na verdade, são seres autotróficos, mas que, em condições extremas, como baixa luminosidade, elas podem sim acabar se alimentando de outros seres vivos para sobreviver. Então, também são heterotróficas. Outra característica é a reprodução. Todo ser vivo tem que se reproduzir, até porque ele não se manteria no decorrer do tempo se ele não fizesse isso, né? E em reprodução, nós temos 2 tipos. A reprodução assexuada, que é uma reprodução sem gametas, mais rápida e gera clones. E o que seriam gametas? Gametas seriam as células reprodutivas. Na espécie humana, por exemplo, nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito, né? O óvulo. Já no caso da reprodução assexuada, nós não temos esses gametas. Outra característica é que ela é mais rápida, né? O tempo de reprodução é bem menor do que quando comparado à reprodução sexuada, que a gente vai ver. E ela gera clones. O que significa gerar clones? Que os indivíduos serão exatamente idênticos aos seus antecessores. Exatamente idênticos. Por exemplo, a bactéria, a prole dela, né, os filhos, vamos dizer assim, serão idênticos a ela. Idênticos. A não ser que haja alguma mutação. Mas, normalmente, são idênticos. E também temos a reprodução sexuada, que, diferente da assexuada, ela tem gametas, ou seja, tem a presença de células reprodutivas. Ela é bem mais lenta se comparada, né, à sexuada, e ela gera variabilidade genética.
E variabilidade genética é um conceito que cai muito no vestibular, principalmente no Enem. E o que seria isso? Isso seria o acúmulo de diferenças, sabe, ao longo do tempo. Por exemplo, você não é idêntico aos seus pais. Enfim, essa é a diferença. Mas uma coisa que a gente pode citar aqui é que muitas pessoas pensam: o ser humano se reproduz de forma sexuada, ok. Então, não existe reprodução assexuada nos seres humanos. Não, isso não é verdade. O ser humano, ele faz reprodução sexuada, no caso, para gerar outro indivíduo. Mas dentro do corpo dele, nós temos casos, sim, de reprodução assexuada, como, por exemplo, na regeneração de tecidos. Se você se machucou, enfim, um pedaço da sua pele, por exemplo, saiu, aquela pele que vai se reconstruir vai ser por reprodução assexuada. Até porque ela precisa ser rápida e precisa gerar células idênticas, né? Porque não pode a sua pele ficar com seres vivos, né? Células diferentes aqui na sua pele. Então, só para deixar claro que nos seres humanos, no corpo, nós também temos exemplos de reprodução assexuada. E a última coisa, a última característica, né, é evolução. Ou seja, todo ser vivo tem que estar sujeito a alguma força evolutiva. E o que seria essa força evolutiva? A gente pode citar a própria seleção natural, ou mutação que pode acontecer, fluxo gênico. Esses conceitos você pode pesquisar na internet, né, que eu falei, mas vocês também vão ter nas aulas de ecologia. E essas são as características que todo ser vivo tem que ter. O próximo assunto que a gente tem para falar é isso aí que a gente chama de CHOMPs. E o que seria esse CHOMPs? CHOMPs é a abreviação das letras que representam na tabela periódica os elementos que são o básico da formação de qualquer ser vivo. Que no caso aqui é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembrando que mais uma vez, né, repetindo que esses elementos é o básico da formação de qualquer ser vivo. E eles se organizam de forma a formar, né, ficou redundante, mas enfim, eles formam componentes inorgânicos, que seria a água e os sais minerais, e componentes orgânicos, que são carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. E a nossa aula agora até o final vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre cada um desses componentes, nessa ordem: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, enfim. Começando pelos componentes inorgânicos, a gente vai começar pela água. E a água, né, tá aqui a fórmula dela. E é importante lembrar, né, que eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas já sabe, que ela é o componente mais abundante no corpo dos seres vivos, geralmente, né? Ela corresponde, por exemplo, ao corpo humano cerca de 70%. Só que essa porcentagem ela pode variar bastante. Ela pode variar em tipo de organismo, idade ou o tecido que você está analisando. Por exemplo, quando eu digo tipo de organismo, se você pegar uma medusa, que chamam de água-viva, né, e comparar com um fungo, algumas espécies de fungo, a medusa ela pode ter até 90% do corpo de água, enquanto o fungo pode chegar até 10%, por exemplo. Então, isso varia. Outra variável, né, é a idade. Se você comparar uma pessoa de 15, enfim, uma criança, com um idoso de 60, 70 anos, vai perceber que o idoso ele vai ter uma menor quantidade de água no corpo. Porque conforme passando o tempo, essa quantidade de água vai diminuindo. E a última coisa é o tecido que você está analisando. Por exemplo, se você pegar o tecido ósseo, os seus ossos, que é o tecido ósseo, né, e comparar com o seu tecido nervoso, que inclui cérebro, cerebelo, enfim, vai perceber que no tecido nervoso a quantidade de água é muito maior do que quando comparado ao tecido ósseo. Então, isso também varia. Outra coisa que a gente pode dizer sobre a fórmula da água, né? É importante dizer que a água é uma substância, uma molécula, na verdade, polar. Por que ela é polar? Porque ela tem polos positivo, que no caso é aqui do hidrogênio, né? Que é polo positivo.
e o oxigênio seria o polo negativo. Então, é importante isso que a gente vai usar daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Guarda essa informação, que a água é uma molécula polar. E agora vamos falar sobre as funções dela, né? Primeira coisa, que a água a gente chama de solvente universal. Solvente é a capacidade de dissolver outras substâncias. E a gente chama de solvente universal, não é questão que ela vai dissolver qualquer coisa, mas ela dissolve a maioria das coisas. Até porque ela não dissolve qualquer coisa, porque na química vocês vão estudar que moléculas polares somente dissolvem moléculas polares, e moléculas apolares somente, que são moléculas que não têm polos, como por exemplo positivo e negativo, né, como disse aqui na água, elas só dissolvem substâncias apolares. Ou seja, a água ela só vai dissolver substâncias polares. Mas ela dissolve a maioria das coisas, então por isso que a gente chama de solvente universal. E dentro disso a gente pode citar esses dois conceitos, que é hidrofílico e hidrofóbico. Hidro é um prefixo que toda vez que vocês verem, vocês relacionem a água. E fílico é questão de ser, se não me engano, do latim, que significa amigo, ou seja, amigo da água. Tudo que consegue ser dissolvido na água, que consegue reagir com a água, a gente chama de hidrofílico. Já hidrofóbico, fóbico seria o medo. Então, o que tem medo da água, ou seja, o que não dissolve na água. O que a gente pode estar, por exemplo, óleo. Se você misturar óleo de cozinha, né, com água, você vai ver que eles não vão misturar. Eles não vão se dissolver, enfim. Por quê? Porque o óleo é apolar e a água é um componente polar. Próxima função dela é transporte. Então, por ela ter essa capacidade de dissolver a maioria das coisas, ela acaba auxiliando bastante no processo de transporte do nosso corpo. Por quê? Porque vários sais minerais e vitaminas se dissolvem na água do seu sangue e conseguem ser transportados pela sua corrente sanguínea a todos os órgãos. É isso. Próxima função é reações. Vocês lembram que eu falei lá do metabolismo, né, das reações de anabolismo e catabolismo? Então, todas essas reações, elas só acontecem, todas ou praticamente todas, eu acho que são todas, acontecem em ambientes, como se diz, em meio aquoso. Obrigatoriamente ela tem que acontecer em meio aquoso, a maioria delas, ou todas. Por isso que ela é importante nas reações do nosso corpo, ou seja, a água é fundamental para o seu metabolismo. A próxima função é que a água atua como regulador térmico. Vocês vão ver isso na física, o conceito de calor específico. Mas basicamente significa que calor específico é a capacidade de absorver e armazenar calor. Ou seja, a água, ela por ter um alto calor específico, também guarda essa informação que pode cair até em questão de física ou química e até em biologia mesmo, né? Que a água ela é um componente, é uma molécula que possui alto calor específico. Isso significa que ela tem a capacidade de absorver e armazenar muito calor. E isso auxilia na sua temperatura corporal. Por exemplo, se você está correndo, enfim, fazendo exercícios físicos, o seu corpo começa a aumentar a sua temperatura corporal. E você precisa eliminar esse calor. E como forma disso, o seu corpo reage liberando o suor, né, que a gente chama de ácido-urese, através da água. A água sai, como ela consegue absorver muito calor, ela acaba, quando a água é eliminada do seu corpo, pelas suas glândulas sudoríparas que ficam na pele, acaba eliminando muito calor também junto. E a gente pode falar agora sobre essas propriedades da água. Essas três propriedades aqui, que são coesão, adesão e capilaridade. Todas essas propriedades que eu vou citar aqui, elas estão diretamente ligadas com esse fato da água ser uma molécula polar. E se vocês perceberem aqui, olha, tá vendo que o hidrogênio tem polo positivo? Então, aqui vai vir uma outra molécula de água e o átomo de oxigênio vai ligar aqui nesse hidrogênio. Vai ligar o positivo com um negativo. E essa ligação entre duas moléculas de água, a gente chama de ligação ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Na verdade, chama de ligação de hidrogênio. Hoje em dia,
A gente só chama de ligação de hidrogênio. E graças a essa ligação, que vocês também vão ver na química, a água tem todas essas propriedades. E a primeira propriedade que eu vou citar é a coesão. A coesão, a gente pode dizer que é a mútua atração entre as moléculas de água. Como diz a água é uma molécula polar, então ela consegue atrair outras moléculas outra molécula de água, né? Ou seja, e essa capacidade de atrair outra molécula de água, essa atração, a gente chama de coesão. E graças a essa capacidade, nós temos o fenômeno da tensão superficial da água, que é como se fosse uma película que forma, e essa película é fundamental para a formação de gotas, como vocês estão vendo aqui, e para alguns insetos pousarem em cima da água. A próxima propriedade da água, que também está relacionada às ligações de hidrogênio que a água faz com outras moléculas de água, é a adesão. A adesão é a capacidade da água dissolver, reagir, enfim, com outras moléculas polares. Simplesmente isso. Eu não disse que para vocês, que na química vocês vão ver que moléculas polares dissolvem moléculas polares. Então, a água, por ter essa capacidade de dissolver outras moléculas polares, a gente chama essa capacidade, né, de adesão. E a capilaridade seria a soma dessas duas propriedades, da coesão e da adesão. A gente poderia citar a capilaridade. E o que seria isso? A capilaridade é a capacidade da água de subir por dutos finos. Por exemplo, isso vocês vão ver muito em botânica, né, nas plantas. Como vocês acham que a planta consegue tirar a água do solo e levar até uma árvore, por exemplo, que está lá em cima, as folhas que estão lá em cima? Isso é como da gravidade, enfim. Mas como que a água consegue subir? É graças a essa capacidade de capilaridade. Que a água vai conseguir subir por esses dutos que são finos, que são os vasos, né, das plantas, que a gente chama de xilema e floema. Mas vocês vão ver isso tudo mais para frente nas aulas de botânica, né? Mas enfim, capilaridade é isso. É a capacidade que a água tem de subir por finos dutos. Ainda em componentes inorgânicos, a gente vai falar sobre os sais minerais. E os sais minerais, eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, eles são sais minerais que são usados em maior quantidade no seu corpo. E os micronutrientes são os que são usados em menor quantidade. Como macro, a gente tem o exemplo aí de cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio e enxofre. E micronutrientes tem ferro, zinco, cobre, ferro e manganês. Eu deveria, né, explicar a função de cada um para vocês, porém já passaram mais de 20 minutos de aula e para a aula não ficar muito grande, eu vou colocar para vocês a função de cada um deles, onde vocês podem obter e o que é carência desses sais minerais faltam no material complementar dessa aula. Não vai ter só sobre sais minerais, também vou falar sobre vitaminas e lipídios e carboidratos também nesse material complementar, porque senão a aula vai ficar imensa e não é nosso objetivo, né? E até porque não faz muito sentido eu ficar simplesmente falando aqui para vocês as funções deles, se o importante é vocês olharem e, infelizmente, decorar a função de cada um deles. O próximo assunto, né, são os carboidratos, que agora já vai começar os componentes orgânicos. Os carboidratos a gente também pode chamar de glicídios ou açúcares. E eles são divididos em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são unidades pequenas, as menores, são as que formam todas essas outras. E elas geralmente têm essa fórmula aqui, olha, CnH2ON. E esse N ele é um número, né, que pode variar de 3 a 7. Se ele for 3, a gente chama de triose. Se for 4, a gente chama de tetrose. Se for 5, a gente chama de pentose. Se for 6, a gente chama de hexose. E se for 7, a gente chama de heptose. Enfim, se vocês verem uma triose, vocês já vão saber que é um monossacarídeo que tem 3 carbonos, vamos supor assim. Mas ele tem essa fórmula aqui. C3H2O 3. Lembrando que esse 3 depois do H2O, ele pode passar multiplicando, né? Por exemplo, a glicose, eu botei aqui um exemplo, que é um exemplo de hexose.
Porque ó, é como se fosse um C6H2O6, só que o 6 passou multiplicando, né? Aí ficou aqui, ó, 12 Hs e 6 oxigênios, porque esse N aqui passou multiplicando. Outro exemplo é a ribose e a desoxirribose, que são exemplos de pentoses, ou seja, são moléculas com 5 carbonos que estão presentes a ribose no nosso RNA e a desoxirribose no DNA. Então, nós temos os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos. E exemplo, nós temos a maltose. A maltose é a união de 2 moléculas de glicose. Temos os oligosacarídeos, que pode variar de 3 a 20 monossacarídeos, ou seja, bastante variedade, né, da quantidade de monossacarídeos que pode ter dentro de um oligosacarídeo. E os oligosacarídeos eles são importantes porque eles são componentes da membrana celular, que também a gente vai ver na próxima aula de citologia. Eles atuam como glicoproteínas ou glicolipídios que vão atuar no reconhecimento celular. E para que serve reconhecimento celular? Por exemplo, o seu anticorpo precisa reconhecer se alguma célula de algum tecido seu está doente. Ou, por exemplo, pensa numa bactéria que precisa infectar, invadir, parasitar, né, alguma célula específica do seu corpo. Ela precisa reconhecer ela. Então, para isso que serve o reconhecimento celular. E um exemplo desse oligosacarídeo é o glicocálix, que também a gente vai ver na próxima aula, que ele é um componente da membrana celular que atua exatamente como nessa função de reconhecimento celular. E o próximo são os polissacarídeos, que é a união de vários monossacarídeos. E como exemplo, a gente pode citar o amido. O amido é a principal fonte de energia dos vegetais. Nós temos também o glicogênio, que é a principal fonte de energia para os animais, né? Por exemplo, a gente, o glicogênio é a principal fonte de energia. Nós temos a celulose, que ela é importante porque ela é um componente da parede celular dos vegetais. E nós temos a quitina, que ela é importante porque ela é um componente do exoesqueleto dos artrópodes, como se fosse uma camada por fora, que vocês também vão ver em zoologia. O próximo componente orgânico que a gente tem para falar são os lipídios. Os lipídios eles são um conjunto de moléculas com baixa solubilidade em água. Aí a gente tem as gorduras, óleo e cera, por exemplo, essas coisas do corpo. E a gente pode dizer que eles são moléculas apolares. Assim como eu disse que eu quero que toda vez que vocês pensem em água, vocês relacionem que ela é uma molécula polar, eu quero que vocês relacionem o lipídio que eles são moléculas apolares. Sempre pensar nisso. E eu também não disse que os carboidratos eles são formados por qualquer tipo de carboidrato, todos aqueles tipos, são formados por os monossacarídeos, que são as menores unidades de carboidrato. Então, quando a gente tem nesses casos, que a gente tem pequenas unidades que formam todos os outros tipos, nós falamos que essa unidade são unidades formadoras. No caso dos carboidratos, são os monossacarídeos. No caso dos lipídios, são os ácidos graxos. Ou seja, a unidade formadora dos lipídios são os ácidos graxos. E a gente, assim como a água, a gente tem esses conceitos para os lipídios também de dissolução, né? Por exemplo, aí no caso tem lipofílico e lipofóbico, que são esses dois conceitos. Lipofílico são os compostos que dissolvem em lipídios e os lipofóbicos são os que não dissolvem em lipídios. Lembrando que, como a água é uma molécula polar e os lipídios são moléculas apolares, quando a gente pensa em um composto hidrofílico, ou seja, que dissolve em água, ele consequentemente vai ser lipofóbico, não vai dissolver em lipídios. Assim como um composto hidrofóbico, ele vai ser lipofílico. Simples assim. E agora a gente vai falar sobre as funções do lipídio no corpo. A primeira função é que eles são os principais componentes da membrana celular. Por quê? A gente vai ver isso na próxima aula, né, que é a citologia, que é o estudo das células. Porém, o principal componente da membrana celular são os fosfolipídios. E eles são essa molécula que eu coloquei do lado para vocês,
aqui. E se vocês perceberem que essa parte aqui dele é hidrofílica, ou seja, dissolve em água, e essa parte aqui é hidrofóbica, não dissolve em água. Quando isso acontece, que em uma estrutura de alguma molécula tem uma parte polar e outra apolar, ou seja, uma dissolve em água, outra não dissolve, ou dissolve em lipídio, uma parte dissolve em lipídio, outra não dissolve. Enfim, quando nós temos essa capacidade de dissolver tanto compostos polares quanto apolares, a gente fala que essa molécula é anfifílica. Então, isso é um conceito importante para vocês também, que os fosfolipídios são moléculas anfifílicas. E isso tem uma importância muito grande para a célula, que a gente vai ver na próxima aula. A próxima função dos lipídios são a proteção dos órgãos contra choques. Por exemplo, a sua própria gordura mesmo protege os órgãos. Porque nem todos os órgãos têm uma estrutura de proteção, como, por exemplo, o seu pulmão e o seu coração têm as costelas daqui da sua caixa torácica para proteger esses órgãos. Mas seu estômago, seu intestino não tem nenhuma estrutura óssea para proteger. Então, por exemplo, se você cair, é a sua gordura que protege os seus órgãos contra choques mecânicos. Os lipídios, eles também atuam como a reserva energética. Eu disse que os carboidratos, eles são a principal fonte de energia, no caso o glicogênio, é a principal fonte de energia para os animais. Porém, os lipídios, eles também funcionam como reserva energética, como fonte de energia. Apesar dos carboidratos serem os principais, os lipídios também têm essa função. Eles também atuam como isolante térmico. Por quê? Eles têm essa capacidade, a própria molécula de lipídio ou gordura tem essa capacidade de isolar calor. A gente pode citar como exemplo os ursos, que antes de entrar em seu período de hibernação, que é no inverno, eles comem o máximo possível de alimento que eles conseguirem para armazenar o máximo de gordura possível, porque vai vir uma estação fria e eles precisam reter muito calor no corpo, porque essa estação que vai vir é um frio absurdo que não aguentaria se não tivesse a presença desse isolamento de calor no corpo. E essas três funções que eu disse aqui, elas estão relacionadas ao tipo de lipídios são os glicerídeos. Essas tetas que eu estou puxando com os tipos de lipídio, eu vou colocar também no material complementar, porque não vai dar para falar de todos aqui. Então, também vai estar lá no material. Outra função dos lipídios é isolamento elétrico, né? Eles têm a função de isolante elétrico. Por quê? A gente pode citar, nesse caso, os esfingolipídios. Acabei que eu não coloquei ele nesse material complementar, porque eu esqueci, mas eles são bem importantes, sim. E o principal esfingolipídio, ele está no nosso neurônio. Essa célula que eu coloquei aqui para vocês é um neurônio. Aqui é o que a gente chama de corpo celular. Essa parte aqui é o axônio. E aqui são os dendritos terminais, os dendritos. O impulso nervoso, ele vem daqui, do corpo celular, percorre todo esse caminho, e quando ele chega aqui, ele vai para outro neurônio. E isso aqui amarelo, no meio, é a bainha de mielina, que é formada por um esfingolipídio, que a gente chama de esfingomielina. E a função dele é mesmo isolar esse impulso elétrico. Porque pensa como se fosse um fio, que o axônio, essa parte rosa aqui, é como se fosse a parte do cobre do fio, desse fio, né, de eletricidade mesmo que eu digo. E a esfingomielina, essa parte amarela, era como se fosse a capa do fio, essa parte de plástico, que impede que o impulso saia. E doenças como, por exemplo, o Parkinson, eles se caracterizam também pelo desgaste dessa bainha de mielina, por essa camada aqui desse esfingolipídio. E quando há esse desgaste, o impulso ele pode acontecer de sair, ou seja, fugir aqui do neurônio. E por isso que as pessoas com mal de Parkinson, doença de Parkinson, ficam tremendo a mão. Porque se o seu cérebro mandou um impulso para você, por exemplo, levantar a sua mão, o impulso meio que chega falhando. Por isso que você fica tremendo, no caso. Outra função dos lipídios são formações de hormônios.
Então, aí a gente pode citar os esteroides. Que esses esteroides são... ele é importante porque ele está na formação de vários hormônios do nosso corpo. Eu coloquei essa fórmula aqui porque no material complementar eu disse que esteroides são conjuntos de lipídios formados por anéis de carbono. E essa estrutura aqui. Todo esteroide, todo lipídio do tipo esteroide que você vai ver, ele tem que ter isso aqui na estrutura dele. São esses anéis aqui. Ele tem que ter isso aqui. Não vai ser só isso, vai ser isso aqui ligado a outra coisa. Mas ele tem que ter isso aqui no meio da molécula. E um exemplo de esteroide é o colesterol, que ele tem várias funções no nosso corpo. Ele é base para a síntese de algumas vitaminas, síntese de hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona, mas também em altas quantidades no nosso corpo, o colesterol pode causar mal, como por exemplo obstrução de artérias, enfim, que pode levar a infarto até. Mas isso aqui é o que eu tenho para falar sobre lipídios. Mas no material complementar tem mais, explicando tudo certinho, todos os tipos. E é isso. O próximo composto que a gente tem para falar são as proteínas, que depois da água são os compostos mais abundantes em um organismo. E, como está escrito aí, as unidades formadoras das proteínas são os aminoácidos. E, gente, existem mais de 140 tipos de aminoácidos no mundo, mas só 20 deles, só 20 aminoácidos participam da estrutura dos seres vivos. E os vegetais, por exemplo, eles conseguem produzir todos os aminoácidos que eles precisam. Todos os aminoácidos que os vegetais precisam, eles mesmos produzem. Já os heterotróficos, que são seres vivos que não conseguem produzir a sua própria matéria orgânica, né? Eles não conseguem produzir todos os aminoácidos. E é por isso que a gente divide os aminoácidos em dois tipos, que são os essenciais e os naturais. Os essenciais são aqueles que você não consegue produzir naturalmente. E é necessário você obter ele através de alimentos, ou, enfim, precisamente através da alimentação, que você consegue adquirir os aminoácidos essenciais. Já os naturais são aqueles que o seu corpo produz naturalmente, né? Assim como diz o nome. E agora a gente vai falar sobre a função das proteínas. Ela atua como um meio de transporte do meio extracelular para o meio intracelular, ou ao contrário, enfim, para dentro, de dentro para fora, ou de fora para dentro da célula, que a gente também vai ver na próxima aula. E ela faz isso através de proteínas transportadoras que estão aderidas na membrana celular. Outra função dela é na estruturação das células, que também a gente vai ver na próxima aula, através do citoesqueleto. O citoesqueleto é como se fosse uma rede de filamentos que fica por toda a célula, que tem várias funções. E uma delas é a estrutura dela, né? Manter ela da forma que ela é. E a próxima função das proteínas é atuar como enzimas nas reações. E o que são enzimas? Enzimas, elas são catalisadores biológicos. Por quê? Catalisador significa acelerar, ou seja, elas aceleram as reações do nosso corpo. E como elas fazem isso? A diminuição da velocidade, ou seja, a aceleração das reações, é como se fosse uma consequência. Porque, na verdade, a enzima ela diminui a energia de ativação das reações. Isso é um conceito que vocês vão ver na química, mas eu vou explicar aqui para vocês por alto. Estão vendo esses gráficos? A linha azul é uma reação que aconteceu sem a presença de uma enzima, e a linha vermelha com a presença de uma enzima. A energia de ativação é daqui de baixo, que é onde começou a reação. Aqui é o início da reação, aqui é o meio, né? E aqui é o final dela. A energia de ativação vai desde aqui do início até o topo mais alto da curva, né? E você percebe que a curva vermelha, que está sem a energia, que está com a enzima, no caso, a energia de ativação é bem menor do que a outra. Já que você precisa de uma energia menor de ativação, o seu corpo consegue chegar mais fácil nela, mais rápido. Então, por isso que a velocidade diminui dessas reações. E caso não existissem essas enzimas, o nosso corpo precisaria de uma temperatura corporal muito alta para fornecer uma energia suficiente para essas reações acontecerem. Só que, quando uma temperatura muito alta, quando as proteínas são expostas a uma temperatura muito alta,
elas acontecem um processo que a gente chama de desnaturação, que é uma coisa ruim das proteínas, no caso, né? Porque é como se fosse um desarranjo da estrutura delas. Por exemplo, no seu cabelo, quando você vai alisar e você passa a chapinha, né? A queratina, você está desnaturando suas queratinas, por isso que fica com o mais liso, né? Porque como você abriu os seus cachos, abriu a cadeia de proteínas. Então, por isso as enzimas são tão importantes. Porque senão a própria temperatura corporal ficou redundante, né? A própria temperatura do seu corpo seria alta o suficiente para desnaturar suas proteínas. E tem proteínas que não podem ser desnaturadas porque elas são, por exemplo, no citoesqueleto, elas atuam como eu disse ali, na estruturação das células. Se essas proteínas desnaturarem, a célula perde a sua forma e perdeu a sua função. Então, por isso, essa importância das enzimas. E vou citar esses 3 fatores que afetam a atividade enzimática. Quando eu tive essa aula, meu professor dizia que a enzima é chata. Ela é chata mesmo, porque ela precisa, para sobreviver, no caso, né, para ela atuar, precisa estar exatamente do jeito que ela quer. O pH que ela quer, pH é um nível de acidez, né? A temperatura que ela quer e a quantidade de substrato que ela deseja, né? Por exemplo, existe uma enzima na boca que é chamada de amilase, que ela é que degrada o amido. E ela só atua em pH neutro, que é pH 7. E a temperatura também é adequada, né, para sua boca. Já as lipases do seu intestino, elas só atuam em pH básico. E, enfim, elas precisam exatamente do que elas querem para conseguir atuar normalmente no seu corpo. Essa quantidade de substrato, então, o substrato é a região que a enzima vai atuar. Por exemplo, a enzima lipase, que é a enzima que degrada os lipídios, ou qual é o substrato da enzima lipase? O substrato da enzima lipase são os lipídios, que é onde ela vai agir para degradar, sabe? Então, é isso que é o substrato. Se você tiver mais substrato, mais rápido as enzimas vão atuar. E é isso que a gente sempre fala de proteína. Agora a gente vai falar dos ácidos nucleicos. E o que são ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são moléculas que contêm as informações, todas as informações sobre os seres vivos, que a gente chama de informações genéticas. Ou seja, tudo que você é, todas as suas características estão armazenadas dentro dos ácidos nucleicos. E nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. O DNA, como vocês podem ver aí pelo desenho que está aí do lado, né? Ele é formado por 2 sequências de nucleotídeos, enquanto o RNA é formado por uma sequência de nucleotídeos. E o que seriam os nucleotídeos, né, que eu nem falei? Os nucleotídeos são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. E lembrando que tem que um nucleotídeo, ele é esse desenho que tem do lado, né, que eu coloquei, ele é formado por 3 coisas, que é um grupamento fosfato, que está aqui, uma pentose, que é um carboidrato, né, com 5 carbonos, e uma base nitrogenada, que é isso aqui. E base nitrogenada, nós temos alguns tipos, todos esses tipos aí, esses 5 tipos, que são adenina, guanina, citosina, uracila, timina. Esses tipos aí. Lembrando que adenina e guanina a gente chama de que são as bases púricas, e a citosina, uracila e timina a gente chama de bases piramídicas. Sim, gente, é muito nome, mas infelizmente tem que saber. Apesar de não cair muito isso, já caiu sim, no Enem, por exemplo, na UERJ também. Lembrando que a uracila ela só tem no RNA e a timina só tem no DNA. Então, se alguma questão falar uma molécula com uracila, você já vai saber que está falando do RNA. E se falar que uma molécula tem timina, ela vai ser uma molécula de DNA. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é muito importante saber. Eu não falei que na molécula de DNA tem 2 sequências de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles se ligam um ao outro através dessas bases nitrogenadas aqui. E é importante saber que a guanina, ela se liga à citosina
E a adenina, ela se liga à timina. Essa guanina se liga à citosina e a adenina se liga à timina. E quando eu fui decorar isso, eu aprendi desse jeito, que é o nome daqueles dois cantores, né? Gal Costa e Agnaldo Timóteo, que são essa frase que eu decorei. Porque são as iniciais deles, né? Gal Costa, que são o G e o C, que a guanina se liga à citosina, e Agnaldo Timóteo, que o A, né, que é a adenina, se liga à timina. Aí você pensou, e a uracila? A uracila eu não farei porque ela não está no DNA, então por isso que ela não liga. Que ela não se liga nenhuma, né? A não ser que você transforme uma molécula de DNA em uma molécula de RNA. Que isso é uma coisa que eu vou falar agora. Que a gente chama da síntese proteica. Que é o caminho que você faz para produzir qualquer proteína do seu corpo. Primeiro, o seu DNA é transformado em RNA e esse RNA ele é transformado em uma proteína. A transformação do DNA em uma molécula de RNA a gente chama de transcrição. Gente, isso aqui é muito importante, esse quadro. Então, qualquer aula inteira ficou um pouco corrida, mas você pode pausar, enfim, ver quantas vezes for necessário, procurar mais na internet, o que é importante. Mas voltando, o DNA, a transformação da molécula de DNA para uma molécula de RNA, a gente chama de transcrição. E a transformação da molécula de RNA para proteína, a gente chama de tradução. Lembrando que existem alguns vírus que têm a capacidade de transformar o RNA de volta no DNA. E a gente chama de transcrição reversa. De transcrição reversa, desculpa. Se do DNA para o RNA é transcrição, do RNA para o DNA voltando é transcrição reversa, simples. E o exemplo de vírus que faz isso é o vírus do HIV, né, que causa AIDS. É isso. Quem tem para falar de ácidos nucleicos. E finalmente, né, para terminar, a gente vai falar das vitaminas, que ela pode ser dividida nessa palavra, para entender melhor, em vita e amina. Vita é do latim, né, significa vida, e amina é uma função que vocês vão ver na química, que são moléculas que derivam da molécula de amônia. Tem nitrogênio no meio ligado a 3 hidrogênios. Mas, enfim, não é importante saberem disso nessa aula. Mas é como se significasse aminas essenciais da vida, aminas que você precisa. E realmente, as vitaminas têm várias funções no seu corpo. E uma delas é que elas controlam várias atividades dentro de uma célula. Como, por exemplo, a vitamina B1, ela é essencial para a respiração celular acontecer. E sem respiração celular, é na respiração celular que você transforma, né, o oxigênio, você utiliza o oxigênio para todas as suas reações do corpo e para produzir energia, né, enfim. E também pelas vitaminas a gente pode dizer que elas são produzidas pelos vegetais e por alguns micro-organismos que produzem as vitaminas. Ou seja, se você se alimentar de um vegetal, você está adquirindo vitaminas. E, em geral, os animais não são capazes de sintetizá-las. Portanto, eles devem obter as vitaminas através da alimentação. Explicando melhor, né? Os animais não produzem a maioria das vitaminas, eles precisam se alimentar para obter elas. Simplesmente isso. E nós temos dois tipos de vitaminas, que são vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que se dissolvem em lipídios, e vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas que se dissolvem em água. As lipossolúveis é aqui o KD, né, que a gente chama, vitamina K, A, D e E. E as hidrossolúveis são as vitaminas C e do complexo B, que são várias. E como são várias, assim como os lipídios, assim como os sais minerais, não faz muito sentido eu só ficar falando aqui para vocês as funções delas, onde você obtém, enfim. Mas é por isso que eu também vou deixar no material complementar tudo explicadinho sobre as principais vitaminas, né? Na verdade, sobre todas as vitaminas do corpo. Então, a gente chegou no final da nossa aula. Foi uma aula extensa, com bastante conteúdo. E eu deixo para vocês essa beterraba aí dando tchau.
Por que a beterraba, né? Tem um sentido. Que a beterraba é uma raiz que ela é rica em açúcares, ou seja, em carboidratos, rica em vários sais minerais, em várias vitaminas, e por isso que eu coloquei ela aí para se despedir dessa aula. Então é isso, até a próxima aula e comam beterraba.